Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui, então, mais uma vez reunidos nesse domingo, dia 11 de outubro, para mais uma palestra, para que a gente possa refletir mais uma vez sobre os ensinamentos de Jesus e de que forma esses ensinamentos podem modificar as nossas ações para que sejamos espíritos melhores, que possamos caminhar em passos largos na sua direção. Nada melhor para harmonizar o ambiente, para que a gente possa se preparar para a nossa palestra de hoje, do que cantar uma música. E a proposta trouxe uma música bem interessante que fala sobre vocação, que foi tão bem interpretada pelo Padre Zezinho. Então, cante comigo em casa para que a gente possa nos preparar. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Bem, meus irmãos, então vamos dar início à nossa palestra. E antes de mais nada, nós temos que fazer uma prece, pedir ao bondoso Mestre Jesus que nos abençoe, que traga para nós a paz necessária, que os bondosos mensageiros de luz possam nos harmonizar, nos trazer a luz da compreensão, para que possamos iniciar essa semana com mais tranquilidade, com mais amor. Então, nesse domingo 11 de outubro, eu escolhi um tema bastante interessante que fala sobre a obsessão espiritual e a cura à luz da doutrina espírita. Por que desse tema? Diante de tantas aflições, meus irmãos, que temos passado, é muito comum as pessoas, às vezes, relatar sentimentos estranhos à sua personalidade. Às vezes, fala o que não gostaria de falar, sente, né? Tem sensações diversas, mal-estar, e que não condiz com a sua condição física, não condiz com a sua condição mental. Então, várias coisas acontecem no decorrer das nossas vidas que nós não temos uma explicação propriamente dita,
se não lançarmos mão ao conhecimento espírita e especificamente falar sobre a obsessão espiritual. Então vamos dar início aqui. Segundo Hermínio de Miranda, ele diz que qualquer abordagem à complexa problemática da obsessão, ela deve começar, a meu ver, com uma atitude preliminar de humildade e de amor fraterno. E esta fala de Hermínio nos faz recordar e lembrar de que, quando a gente fala de obsessores, que fala de obsessão, nós não estamos falando de uma coisa, de uma pessoa qualquer, né? Nós, acima de tudo, estamos falando de um irmão sofredor, de um irmão doente e que precisa, acima de tudo, do nosso carinho, de nossa atenção. É claro que nós vamos, no decorrer da palestra, ver, de fato, quem podem ser esses obsessores, que tipo de obsessão que elas existem, como podem ser tratadas, mas, acima de tudo, enxergar esse obsessor, né, como um ser que sofre e que precisa de amor, né? E é só assim que nós vamos nos ver livres da obsessão. O que seriam, então, essas influenciações espirituais, né? Quais são essas influências espirituais? E está aí esse olho do Big Brother, né? E a gente pode se perguntar, que veem os espíritos tudo que nós fazemos, não é verdade? Se a gente pode falar assim, então a gente não tem a liberdade, né? O Livro dos Espíritos, na questão 456. Pode sim, pois constantemente eles vos rodeiam. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando que a gente nunca está só. Normalmente nós estamos e ao lado nosso existem vários espíritos. Mas é importante nós destacarmos depois que tipo de espíritos são esses, né? São todos espíritos de luz, são espíritos da sombra, ou são espíritos que às vezes eles estão no nosso meio, às vezes até apegado aos bens e os materiais, né, que viveram conosco aqui na Terra. Então a gente vai ver também um pouco sobre isso aí. A questão 459 do Livro dos Espíritos traz a pergunta se os espíritos eles influenciam, né, nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Nós perguntamos, nós falamos antes, se eles estão à nossa volta, né, constantemente eles nos rodeiam. E já que eles nos rodeiam, eles podem influenciar nos nossos pensamentos. Então vamos ver aí o que os imortais, os bondosos espíritos de luz têm a nos responder. Então eles falam que a sua influência, né, nos nossos pensamentos, ela é muito maior do que supomos, né? Ou seja, frequentemente são eles que nos dirigem. Olha o nível de importância que é o assédio espiritual na nossa vida. Então, quando a gente fala que às vezes pensamos e falamos aquilo que não condiz com a nossa personalidade, muito provavelmente essa resposta vai nos trazer, né, tirar essas dúvidas, dessas perguntas, por que nós falamos e sentimos coisas que estão, né, alheia à nossa personalidade. Então, o que seria obsessão? Né? Que tipo de doença é essa? Não é isso? Então, é uma influência que um ou mais espíritos eles tentam obter sobre o indivíduo, desejando prejudicá-lo. Quando nós falamos que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, tem espíritos bons e espíritos não tão bons, não é verdade? Mas a obsessão, essa doença, ela de fato ela é causada por um espírito da sombra e que de fato quer trazer um prejuízo para nós, tá? E é importante a gente destacar que este prejuízo causado pelos obsessores, às vezes nem eles têm essa dimensão de que está nos causando tanto mal assim. Às vezes pela proximidade deles, né, pela sintonia que nós criamos com eles, as suas energias ruins podem nos fazer algum tipo de mal. E eles, às vezes, não têm essa noção, não têm sequer conhecimento disso. Então, eles
desejam nos prejudicar ou às vezes nos prejudicam sem ter, de fato, esse conhecimento. E um exemplo disso nós vamos falar das obsessões parasitárias, que são aqueles espíritos, né, que por algum momento encostam perto de nós para absorver as energias daquilo que os satisfazem, como do álcool, do fumo, das drogas, do sexo e tantas outras, tá? Não vou passar, como diz no ditado popular, o carro na frente dos bois, mas a gente às vezes precisamos lançar a mão de alguns exemplos para que fique melhor entendido assim o que nós queremos dizer. Então, ele apresenta caracteres muito diversos, desde a mais simples influência moral, né? Às vezes imperceptíveis, né? Às vezes não tem nenhum tipo de sinal exterior que você possa ter e manifestar, que alguém pode falar assim, olha, tá vendo, o Helder está obsidiado, né? Olha, fulaninho está obsidiado, você viu como ele comportou? Às vezes, estes sinais, eles não são tão visíveis assim. E pode chegar até uma completa perturbação do organismo, tanto físico quanto das nossas faculdades psíquicas, tá? E mentais. Então, essas influências, elas têm, podemos dizer assim, uma escadinha daquilo que é de mais simples ou daquilo que é mais grave, mas não dá para precisar essas mudanças, né? Onde termina um e onde começa a outra, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a obsessão. Quando nós falamos, então, dessa influência espiritual, vamos imaginar, então, quem é esse obsessor? Quem, de fato, é esse espírito que nos quer causar mal? Ou quem seria, né, esse espírito, né? Que tipo de ligação ele tem conosco? Esse espírito, meus irmãos, é gente como a gente que sofre, gente que precisa de compreensão, gente que nós precisamos de ter muita paciência, né? São pessoas que têm conflitos diversos, né? E têm problemas, né? Ou tiveram problemas com pessoas que estão à nossa volta. Então, eles estão completamente desajustados, né? São pessoas em conflito consigo, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e principalmente com o próprio amor. Então, segundo Adenauer, quem é o obsessor? Pode ser qualquer um de nós. Nós vamos ver que existem obsessões de espíritos para encarnado, existem obsessões de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. Então, são sintonias, né, que nós criamos e, em algum momento, essas sintonias prejudicam um ou outro por conta desse nosso comportamento. Então, segundo Hermínio Miranda, o obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos e vão aos milênios. Olha, existem vários tipos de obsessão, mas existem obsessões, como diz o Hermínio, que duram séculos e vão a milênios. Existem perseguições de espíritos, aí a gente tem relatos em livros, de séculos e séculos de um espírito tentando trazer, né, algum tipo de prejuízo para o outro. Porque, às vezes, nós nos comportamos como verdadeiros seres de vítimas. Nós nos colocamos como grande vítima da situação. Às vezes, o obsessor, na sua maioria, é um ser que foi muito maltratado por nós e que não teve ainda a condição de nos perdoar, e eles vêm cobrar o preço muito caro. Então, eles, de fato, têm um motivo, querem nos prejudicar por algum motivo, mas esquecem de que, quanto mais a perseguição, mais doente eles ficam. Então, o amor, como disse no slide passado, é quando o amor adoece, vem, então, a obsessão. Os espíritos que provocam as obsessões assim procedem, na maioria dos casos, por vingança, pelo que sofreram, né, em outras existências, ou por nós mesmos, né, por estarem sofrendo e querendo que outros sofram, e por covardia. Então, às vezes, eles estão passando por uma situação muito difícil, e aí
aproximam da gente para que a gente sofra o que eles estão sofrendo. Eles não estão felizes com o nosso sofrimento, mas eles, afastados das coisas de Deus, eles imaginam que se eles estão sofrendo, outros também devem pagar pelo mesmo preço, né? Ou, como diz, por brincadeira, por covardia e, na maioria das vezes, por vingança. Tá? Uma pergunta: onde começa, então, a obsessão? Aí a gente pode se perguntar, né? Será que começa porque eu tenho uma amizade ruim? É porque eu fiz, né, um casamento ruim? É porque eu encontrei um emprego que não é o emprego que eu desejava? Então, onde começa a obsessão? E, para surpresa de todos, né, é em nós mesmos. E não temos que assustar, né? Como assim? Como a obsessão começa em mim? Mas é verdade. A obsessão, ela se instala em nós, essa influência espiritual, ela se instala em nós a partir das nossas próprias imperfeições, a partir do nosso comportamento contrário às leis divinas, onde nós esquecemos o mandamento primeiro, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e esquecemos o segundo, e também tão importante quanto o primeiro, que era amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes, influenciados, né, pelos bens terrenos, pelos prazeres do mundo, não que os prazeres do mundo, né, seja um mal, mas os exageros, né, podem trazer, então, o início, né, dessa obsessão. E quando nós damos vazão aos pensamentos ruins, nós começamos a abrir brechas para que essa obsessão comece a instalar em nós. Então, pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que, virulento, age em nós como se for uma afecção mental. Olha as palavras, de como se fosse de verdade uma grande doença, instalando-se em decorrência, o processo obsessivo. A Sueli Schubert, ela coloca isso de uma maneira, né, bem firme, nos trazendo então a responsabilidade, né, dos nossos pensamentos, do quão é importante ficarmos livres daqueles flashes negativos que vêm em nossa mente, porque se assim não fizermos, nós abrimos essas zonas mórbidas para que as entidades espirituais da sombra possam ter acesso à nossa casa mental, e a partir daí começa as influenciações. Brechas psíquicas para a obsessão. São algumas, né? Claro que depende muito do nível de evolução de cada um, essas brechas podem ser diferenciadas, claro. Uso compulsivo de drogas, né? Personalismo exagerado, inconformação, apego ao dinheiro e aos bens materiais. Quando fala apego ao dinheiro e aos bens materiais, exageradamente, né? Falta de nobres ideais, ausência de fraternidade, né? Vontade deseducada, ausência de autocontrole, irritação constante, mau humor permanente, desejo de vingança, inveja, ciúme, os exageros sexuais. Então, são apenas algumas brechas psíquicas que nós abrimos na nossa mente para que possa ser instalado a obsessão. Uma lista relativamente pequena, mas podemos colocar aí qual de nós, né, não falta um pouco de nobres ideais, qual de nós não tem um mau humor, mas quando fala mau humor permanente, aquelas pessoas que só olham o lado negativo das coisas. Quem de nós não tem inveja, não tem ciúme, vaidade? São tantas e tantas e tantas brechas que nós podemos falar assim, então todos nós somos obsidiados, né? Mas não é bem assim. Quando essa vontade, essas irritações, elas nos aproximam, nós temos que buscar a todo custo livrar-nos desses pensamentos, mudar o nosso comportamento. Daí a necessidade das preces, da boa leitura,
né, dos ambientes que nós frequentamos, para que a gente possa nos fortalecer e nos livrarmos dessas pequenas brechas. Não é sempre que surge que você está obsediado, mas é a sucessão de acontecimentos desses que nos levam à doença instalada propriamente dita. Então tá aqui, ó. Quem tem boas energias, com certeza vai atrair, né, os bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. As energias negativas, as energias ruins, né, atrai espíritos inferiores, traz doenças e traz desequilíbrios, né, e abre as portas do mal e do ódio. Então, mostrando que nós é que, de fato, escolhemos com quem nós vamos nos sintonizar. Então, não adianta você culpar o vizinho, a esposa, culpar, né, o emprego, porque, de fato, o único responsável pelo assédio espiritual ruim é nós mesmos com os nossos comportamentos. As pessoas podem falar, mas como eu vou ter equilíbrio se, né, as pessoas que eu convivo com ela não me trazem equilíbrio? Busque o seu equilíbrio na prece, nos bons livros, nas boas atitudes, porque você é senhor do seu pensamento, tá? Nós não podemos culpar ninguém, nem as coisas, pelos sentimentos que nós temos. Bom, então quais seriam então as consequências dessa obsessão? Uma boa parte dela nós já citamos aqui, que são os males que podem ocorrer das influenciações energéticas do nosso comportamento. Mas vamos citar algumas como a loucura. Nós não vamos cansar de ver, né, nos hospitais psiquiátricos, nas ruas, pessoas que têm comportamentos de verdadeiros loucos, não parece que têm juízo nenhum. As pessoas que se suicidam, tá? Nós não vamos falar específico do suicídio, mas nós sabemos que é um atentado contra a vida e que traz gravidades, né, enormes para várias reencarnações futuras, tá? Os desencarnes prematuros, às vezes as pessoas influenciadas espiritualmente, né, às vezes se comportam de maneira a colocar a própria vida em risco, então as pessoas acabam desencarnando prematuramente, se envolvendo com brigas, com drogas e tantas outras coisas, que se não tivesse influenciado espiritualmente, elas de fato não tinham aqueles comportamentos, talvez vivesse muito mais, tá? Os desequilíbrios familiares, as brigas familiares, na maioria das vezes, só abrir um parênteses aqui, que nós sabemos que nós nascemos geralmente no meio de entidades espirituais, no meio de pessoas ou espíritos que precisamos nos reajustar. Pecamos no passado e nos propomos a nascer juntos para nos reajustarmos, um ajudar o outro. Então, quando alguns espíritos fazem esse propósito, né, de se reencarnar juntos, outros que não tiveram o mesmo propósito, né, vêm para perturbar, trazendo de fato grandes desequilíbrios familiares por conta dessas influências ruins, chamadas obsessões. As doenças físicas. Queridos, a influência espiritual ela pode chegar de tal maneira que nós vamos ter sintomas de pneumonias, dores de cabeça, como enxaquecas, que nada cura, né? Você pode ter problemas físicos, problemas psíquicos, diversos problemas, tá? Gerados por essas influenciações espirituais. Essas doenças físicas, quando feita a desobsessão, quando você de fato não tem mais esses assédios espirituais, elas podem cessar. Dependendo da situação, do agravamento e do tempo em que dura a obsessão, essas doenças físicas não têm mais jeito. Então, quando está só no perispírito, quando está só atingindo, né, os outros corpos, que não o corpo físico, às vezes ainda é possível, né, com o afastamento do obsessor, você se recuperar, mas quando chega a atingir o físico, muito provavelmente você vai levar isso para o resto da sua vida. A obsessão, ela tem uma classificação
mas não tem propriamente uma regra onde termina uma e começa a outra. São classificações apenas para que você possa entender. Ela é simples, né? A obsessão chamada de fascinação e a subjugação. Vamos ver um pouco sobre cada uma delas. A obsessão simples é aquela influência sem domínio da personalidade. Você sofre as influências, mas provavelmente não exterioriza para que o outro perceba, né, a sua mudança de comportamento. Às vezes vem no pensamento, às vezes você começa, né, a pensar coisas de alguém, a pensar em tirar a vida de alguém ou a sua, ou fazer coisas que não condiz com as leis de Deus. Tá? Interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. Então, são comportamentos que nós passamos a ter que não diz muito com a nossa educação, né, que foi passado tão bem pelos nossos pais, ou são, né, momentaneamente, são aqueles flashes, né, de loucura que algumas pessoas falam que tem. Pode acontecer de forma involuntária, né, a troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado pode transmitir doença ou a causa até da sua desencarnação. Então, essas energias, essas influenciações, elas podem nos trazer um mau tamanho, que pode trazer a desencarnação até prematura, mesmo a obsessão simples. Como isso pode acontecer, Helder? Olha, vamos imaginar que você tem pequenas irritações diárias por conta ou do filho, da esposa, do seu chefe, por causa do cachorro do vizinho, por causa do trânsito, por causa do calor, por causa do frio. Então, você é uma pessoa que desarmoniza muito facilmente o seu comportamento. O que isso pode acontecer? Energeticamente, você perde energia vital diariamente e no final de 10 anos, 20 anos, imagine quanta energia vital você perdeu. Desencarna, às vezes, 5, 10, 20 anos antes do tempo. Talvez você teria que passar 80 anos aqui. Morre com 60 anos de infarto, às vezes em decorrência, né, de nervosismos, de tantas outras complicações ocasionadas por obsessão relativamente simples, mas que te acompanha há tanto tempo. Obsessão por fascinação. Então, essa é um caso mais grave, porque pode paralisar o seu raciocínio, né? E, às vezes, você fica, o próprio nome diz, fascinado. Todo mundo está vendo que você está fazendo algo que não condiz com o correto, mas você não quer acreditar, né? Para você, as pessoas estão te perseguindo, você passa a achar que as coisas estão acontecendo e que você, todo mundo está errado, só você que está certo, tá? Então, e leva ao ridículo e a situações perigosas, tá? Quando ele fala levar-se ao ridículo, não quero generalizar, mas tem alguns comportamentos, né, de pessoas que do nada resolvem pintar o cabelo de uma cor, de maneira a agredir os pais, de maneira a agredir as pessoas que estão próximas, ou então fazem colocação de piercing, de tatuagem, de maneira que não é uma coisa harmoniosa, ela faz às vezes com a intenção muito mais de causar uma má impressão nas outras pessoas. Nós não estamos querendo, e nem quero falar, que quem usa piercing, quem tem tatuagem, é obsidiado. Longe disso, não é isso que eu estou falando. Estou falando que é aquilo que pode levar ao ridículo. Você fazer uma coisa em você que vai refletir, né, mal contra a sua personalidade. Nós vivemos numa sociedade que acaba nos impondo regras, né? Eu sou um professor, né? Quem me conhece, eu sou um professor de uma instituição de respeito, e a maneira com que eu me comporto, ela deve ser adequada ao lugar que eu trabalho. Então, eu não posso chegar lá, por exemplo, para dar aula na universidade, na Unimotes, eu chegar lá de qualquer jeito, e aí você está provocando uma sensação ruim, você está levando um certo ridículo. É isso que pode gerar essa obsessão por fascinação, né? O agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, né? Apoderando-se sutilmente de sua vítima. Ela começa a ditar o que você pensa, o que você vai agir, tá?
E a obsessão por subjugação, essa tem duas influências, podemos dizer assim. Tem influência moral, tem domínio sobre as ideias de comportamento moral, alteração quase completa do senso crítico e no discernimento do obsidiado. Praticamente, o espírito ele não entrou dentro de você. Tem gente que acha, eu estou possesso, né? A pessoa está possessa, age, né, quase que inconscientemente, mas ela sofre influenciação energética, né? Então, essa influenciação chegou a tal maneira que leva a não só esse ridículo, mas o pensamento e atitudes toda é comandada pelo obsessor. E tem a questão, né, a subjugação, que tem efeitos corporais, né? O obsessor ele atua sobre os órgãos materiais, provocando até movimentos involuntários. Olha que risco. Domínio temporário sobre o organismo do obsidiado. Então, dá para você imaginar o risco dos maus pensamentos, a chegar no ponto de uma obsessão, né, por subjugação. Vamos, então, um pouco do que esses obsessores utilizam, né, para nos obsidiar. Então, quais são as técnicas utilizadas pelos obsessores? Primeiro é uma ação persistente. Eles têm a vida pela frente, né, podemos dizer assim. Eles não têm pressa nas suas ações. Usa-se da telepatia, né, a questão desse torpor, como a própria imagem está trazendo para nós aqui. Cria-se uma certa hipnose, um envolvimento fluídico, faz com que tenhamos uma ideia fixa sobre as coisas e a própria magnetização. Então, são ações utilizadas pelos obsessores para que possa atingir a nossa casa mental. E alguns sinais característicos da obsessão. Falhas frequentes no curso, conteúdo e forma do pensamento. Tudo vem primeiro com o pensamento, com consequentes perturbações no contato com a realidade. Então, ações que não diz com aquilo que é considerado normal e padrão pela sociedade, ou que foge muito àquilo que estamos acostumados a fazer, é um indício de que algo está indo ruim na nossa vida. Muito provavelmente estamos sofrendo uma influência espiritual. Alterações frequentes de comportamento, a revelia da pessoa, gerando certos constrangimentos, é um outro fator importante. Alucinações e delírios, tá? Sintomas característicos da síndrome do pânico. É muito comum hoje as pessoas relatarem, eu tenho síndrome do pânico, e age como se isso fosse algo inerente à pessoa e que não tivesse como curar, não tivesse como fazer um tipo de tratamento. Tá? A pessoa já associa que eu tenho síndrome do pânico e não procura saber, não procura tratar. Alterações constantes na qualidade e na quantidade do sono. As pessoas mais velhas dormem pouco, mas essa atitude vindo de para um adolescente ou pessoas que trabalham muito, que por si já cansam naturalmente pelas atividades diárias, elas necessitam e obrigatoriamente precisam de uma noite bem dormida. Mas se no recesso sacrossanto do seu lar, se na calma do seu quarto, nem assim os seus pensamentos permitem, né, um descanso para que tenham uma boa noite de sono, é um indício muito grande, né, de uma influência espiritual ruim. Então, obsessão tem cura? Tem sim. E o nome chama-se desobsessão. Desobsessão, meus queridos, é o nome de um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como também as consequências dessa doença, dessa obsessão. Como é que pode acontecer esse tratamento, essa profilaxia da obsessão? Joana de Ângeles, um espírito extremamente evoluído, ela mentora de um outro espírito também conhecido de todos nós do meio espírita, que é o Divaldo Franco, ela fala que abrir a mente à luz e o coração ao amor é o impositivo do Cristo para todos os que creem, e especialmente para os espíritas que possuímos, de fato, antídotos eficazes contra as obsessões e obsessores, com socorro aos obsidiados,
e seus perseguidores sob a égide de Jesus. Olha que a fala dela, ela propriamente dita, fala que abrir a mente à luz e o coração ao amor. Talvez esse seja o maior dos remédios para curar qualquer obsessão ou para jamais, né, vir a ter esses assédios. Lembre-se que o assédio espiritual ruim até Jesus foi tentado, né? Quem é conhecedor das obras bíblicas sabe que Jesus foi tentado, né? E nem por isso ele cedeu a essas tentações devido à sua condição moral, sua condição espiritual. Então, os tratamentos das obsessões. As obsessões é, em todos os sentidos, um processo de libertação, tanto de quem está obsediando quanto do obsediado, ou seja, tanto para o algoz quanto para a sua vítima. Tá? Terapia obsessiva, ou seja, esse tratamento, eles são, podemos citar 3 tipos, que seria o clínico, o espírita e o familiar. O clínico, quando você está doente, enxaquecas, né, tantas outras doenças, elas podem, né, ter sido originadas de uma obsessão, mas nada impede que você trate os efeitos físicos, né? Não abandone seu médico, mas busque então um auxílio, porque às vezes você procura o médico, toma remédio durante anos e anos para uma enxaqueca, e na verdade é um irmãozinho que está te acompanhando e que poderia de fato, né, ficar livre dessa doença quando esse ser que te acompanha possa ser libertado e conduzido para hospitais espirituais. Outro tipo de tratamento é o espírita, né? Fora e dentro do grupo mediúnico. É importante que nós tenhamos o tratamento que é ligado aos passes magnéticos, às águas fluidificadas, mas nós vamos perceber que fora o comportamento nosso, com o evangelho no lar, com bons livros, com boa leitura, boas músicas, é de fato uma terapia extremamente eficaz para ficarmos livres dos obsessores. Me fez, inclusive, lembrar um colega que falava que ele ouvia o tempo inteiro músicas clássicas no carro enquanto viajava, para que os espíritos da sombra não aproximassem dele. Né? Um engano terrível, porque os espíritos eles não respeitam, não é a música, mas as energias que trazem o nosso coração quando pensamos algo de bom. Tá? E quando eu falo familiar, parentes e amigos, é importante que a gente tenha, de fato, um comportamento tranquilo e sereno no nosso ambiente familiar, com o comportamento com os nossos amigos, porque isso é, de fato, o objetivo da convivência nossa aqui na Terra, é o reajuste com as pessoas que estão mais próximas de nós. Viemos para nos reajustar e é o momento que temos, é este, o do convívio diário com os nossos parentes e com os nossos amigos. Tá? Então, e tem o chamado de autodesobsessão. O que é a autodesobsessão? O esforço que você vai empenhar na sua própria transformação moral. Não adianta procurar médico, centro espírita, e se eu, de fato, não estou disposto a mudar o meu comportamento. Então, o obsediado é convidado ao pensamento reto, ao equilíbrio das emoções, à meditação, ao trabalho cotidiano, a evitar os vícios e, contudo, o que provoca a instabilidade emocional. Vícios diversos, né, instabilidades emocionais, qual de nós não tem? Né? Do pensamento, da ação. Então, evitemos pensar mal, desde que seja uma fração de segundo, ou seja, mesmo que seja uma fração de segundos, evite para que assim você não crie essas conexões vibracionais ruins. Tá? Desobsessão na casa espírita é importante destacar que o mais importante é a prece, o evangelho no lar, como eu citei, uma reforma íntima, ou seja, mudar os seus pensamentos, tá? Atendimento fraterno, não tem como você mudar pensamentos se você não está disposto a dar um pouco de si para outros, tá? E reuniões públicas de estudo, são as palestras que, por causa dessa pandemia, nós não estamos reunindo fisicamente na casa espírita, mas coloque a sua casa mental e o seu lar como um ambiente para que a gente possa, de fato, entrar, como fazemos hoje com a nossa palestra, para que a gente entre na sua casa, no seu lar, trazendo ensinamentos,
que de fato possa te auxiliar na cura da obsessão, tá? O tratamento do obsessor na reunião mediúnica, né? Você sabe que nas casas espíritas tem essas reuniões mediúnicas e, de fato, a ideia é de doutrinar aquele ser que causa este mal. Então, para assegurar a libertação da vítima da obsessão, indispensável se torna que o espírito obsessor seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas com o objetivo de dar-lhe educação moral. Mostrar para ele que a perseguição não leva a nada, só o faz sofrer, tá? Ele precisa enxergar em nós que esse ser que ele persegue não mais existe, que nós de fato estamos dispostos a mudar o nosso comportamento, que nós estamos arrependidos dos atos maléficos que cometemos no passado, que gerou essa obsessão. Ele tem que enxergar em nós um ser que transformou, um ser que está disposto a melhorar a cada dia. Assim ficamos livres da obsessão. Se a obsessão for de fato uma obsessão parasitária, aquele ser que encosta perto de nós para absorver as energias do álcool, do fumo e das drogas, que deixemos isso de lado, porque uma vez que nós não damos ele o caneco da bebida, ele vai nos abandonar também, tá bom? O obsessor não deve ser arrancado à força ou expulso, ele precisa ser convencido, né, e mudar, abandonar os propósitos de vingança, que de fato se arrependa. Isso são palavras do Hermínio Miranda. E talvez seja, para que a gente possa encerrar a nossa palestra, colocar em voga esse pensamento, né, tão comum no meio espírita: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Porque as nossas convivências familiares, né, elas de fato devem ser o mais salutar possível. As nossas convivências no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos, que levamos sempre o sentimento de paz, o sentimento de amor, de fraternidade, para que quando nós desencarnarmos, deixarmos aqui uma boa memória, para que as pessoas que desencarnam não sintam em nós, né, um objeto de vingança. Essa era a proposta nossa, né, da nossa palestra de hoje. Para isso nós podemos, de fato, agradecer ao bondoso Jesus, tá? Propor a todos aí uma semana ótima, de muita tranquilidade, que Jesus possa trazer para os lares de cada um de vocês muito amor e muita paz. Fique com Deus, meus irmãos.